A Dança da Morte. Stephen King. Capítulo 35. Quero sair da cidade, disse Rita sem se virar. Ela estava de pé na escada do pequeno apartamento, a brisa do início da manhã soprando a camisola diáfana que usava, soprando o tecido através das portas corrediças. Tudo bem, disse Larry. Ele estava sentado à mesa, comendo um pão com ovo. Ela se voltou para ele, seu rosto desfigurado. Se havia parecido uma quarentona elegante no parque no dia em que se conheceram, agora mais parecia uma mulher dançando no fio da navalha do tempo, que separa o início e o fim da casa dos 60. Havia um cigarro entre os seus dedos e a ponta tremia, lançando colunas tortas de fumaça enquanto ela o levava aos lábios e o baforava sem tragar. É verdade, falo sério. Ele se limpou com o guardanapo. Sei que fala, disse, e posso perceber. Temos que ir. Os músculos do rosto dela se descontraíram em algo parecido com alívio e com um desprazer quase, mas não inteiramente, subconsciente. Larry achou que isso a fazia parecer até mais velha. Quando? Por que não hoje? Perguntou ele. Você é um bom garoto, disse ela. Quer mais café? Posso ir pegar. Bobagem. Fique sentado aí onde está. Sempre levei uma segunda xícara para meu marido. Ele insistia nisso. Embora eu nunca visse mais que o topo da sua cabeça durante o café da manhã. O rosto dele se escondia atrás do Wall Street Journal ou de algumas daquelas pavorosas peças literárias maçantes. Alguma coisa não apenas significativa ou profunda, mas positivamente prenhe de significado. Beau, Camus, Milton, pelo amor de Deus. Você é uma mudança bem-vinda. Ela olhou para trás, sobre o ombro, a caminho da cozinha. Sua expressão era travessa. Seria uma vergonha esconder seu rosto atrás de um jornal. Ele sorriu vagamente. O humor dela parecia forçado esta manhã, como tinha sido por toda a tarde da véspera. Ele se lembrou do encontro deles no parque e como tinha achado que a conversa de Rita parecia o espalhar de diamantes sobre o feltro verde de uma mesa de bilhar. Desde a tarde da véspera, tornara-se como um brilho de zircão. Imitação quase perfeita, mas que, no fim das contas, não passava de imitação. Aqui está. Ela entrou para depositar a xícara e sua mão, ainda tremendo, derramou café quente no antebraço de Larry. Ele saltou para trás com um bufo contido de dor. Ah, desculpe. Havia algo mais do que consternação no rosto dela. Havia algo que se assemelhava a terror. Está tudo bem. Não, eu simplesmente... Um pano gelado. Não. Sente-se bem aqui. Que desajeitada. Estúpida. Rita irrompeu em lágrimas. Grasnidos ásperos escaparam dela como se estivesse testemunhando a morte estúpida de sua melhor amiga em vez de ter queimado Larry levemente. Ele se levantou e a agarrou, não se preocupando muito com a maneira convulsiva como ela o abraçou em retribuição. Era quase uma muleta. Muleta cósmica, o novo álbum de Larry Underwood, pensou ele, infeliz. Ah, merda! Você não é um cara legal. Aqui vamos nós de novo. Desculpe, não sei qual é o problema comigo. Jamais gostei disso. Lamento muito. Está tudo bem, não foi nada. Ele continuou a tranquilizá-la automaticamente, esfregando a mão sobre o seu cabelo grisalho que parecia muito melhor. Tudo nela parecia melhor, aliás, se ela passasse um bom tempo no banheiro. Claro que ele sabia qual era o problema. Era tanto particular quanto do ambiente. Isso o havia afetado também.
mas não tão de repente ou profundamente. Com ela, era como se algum cristal interno tivesse se estilhaçado nas últimas 2 horas. Na questão do ambiente, ele acreditava era o cheiro. Estava vindo pela abertura entre a sala de estar do apartamento e a sacada, exatamente agora, cavalgando a brisa fria do início da manhã, que mais tarde daria passagem ao calor inerte, úmido, se este dia continuasse como os últimos 3 ou 4. Era difícil dar uma definição daquele cheiro de uma forma precisa, a não ser descrevendo a realidade nua e crua. Podia-se dizer que era como o de laranjas mofadas, ou peixe estragado, ou o cheiro que às vezes se sente nos túneis do metrô quando as janelas estão abertas. Nenhuma delas estaria exatamente certa. Dizer que aquele era o cheiro de gente apodrecendo, aos milhares, decompondo-se no calor atrás das portas fechadas, seria colocar as coisas como eram de fato. Mas ninguém queria admitir isso. Ainda havia energia elétrica em Manhattan, mas Larry não achava que fosse durar muito. Já estava faltando na maioria dos lugares. Na última noite ele permanecera na sacada depois que Rita adormecera, e daquela altura era possível ver que as luzes haviam se apagado em mais da metade do Brooklyn e em todo o Queens. Havia um bolsão escuro desde a rua 110 e ao longo de todo o caminho, até Manhattan. Olhando para o outro lado, ainda dava para ver luzes brilhantes na Union City. Talvez Bayonne. Mas, por outro lado, Nova Jersey estava às escuras. A escuridão significava mais do que falta de luz. Entre outras coisas, significava a perda do ar-condicionado. A conveniência moderna que torna possível viver nesse específico núcleo urbano esparramado a partir da metade de junho. O que significava que todas as pessoas que haviam morrido silenciosamente nos seus apartamentos e porões estavam agora apodrecendo em fornos. E sempre que pensava nisso, sua mente retornava à coisa que vira no toalete da Travessa 1. Havia sonhado com aquilo. E em seus sonhos, aquele regalo doce e negro voltava à vida e acenava para ele. No campo particular, ele acreditava que ela estava perturbada pelo que haviam encontrado quando desciam a rua rumo ao parque, na véspera. Ela estava risonha, loquaz e alegre quando saíram, mas na volta começara a envelhecer. O pregador de monstros estava caído numa das alamedas sobre uma poça enorme do seu próprio sangue. Seus óculos, com as 2 lentes quebradas, jaziam ao lado da mão esquerda, estendida e rígida. Algum monstro tinha afinal dado as caras, aparentemente. O homem fora esfaqueado repetidas vezes. Aos olhos doentes de Larry, ele parecia uma alfineteira humana. Rita havia gritado e, quando finalmente sua histeria abrandou, ela insistiu em que deveriam enterrá-lo. Assim o fizeram. E na volta ao apartamento, ela se transformara na mulher que ele encontrara esta manhã. Está tudo bem, disse ele. Apenas uma leve queimadura. A pele mal ficou vermelha. Vou pegar o unguento. Ainda tem um pouco no armário de remédios. Ela já estava se afastando. Larry a agarrou com firmeza pelos ombros e a fez se sentar. Rita olhou para ele com olhos emoldurados de preto. O que você vai fazer é comer, disse ele. Ovos mexidos, torrada, café. Depois vamos arranjar alguns mapas e ver qual é o melhor caminho para sair de Manhattan. Teremos que caminhar, você sabe. Sim, suponho que teremos. Ele foi até a cozinha, não querendo olhar mais para a carência muda nos olhos dela, e pegou os 2 últimos ovos na geladeira. Quebrou-os numa frigideira, jogou as cascas no lixo e começou a batê-los. Para onde você quer ir? Perguntou ele. O quê? Eu não... Que caminho? Disse ele com um ar de impaciência. Acrescentou leite aos ovos e pôs a frigideira de volta no fogão. Norte? A Nova Inglaterra fica nessa direção. Sul?
Realmente não vejo sentido nisso. Poderíamos ir. Um soluço estrangulado. Ele se virou e a flagrou olhando para ele, as mãos lutando uma com a outra no colo, os olhos brilhantes. Ela tentava se controlar sem nenhum sucesso. Qual é o problema? Perguntou se aproximando. O que é? Acho que não posso comer, soluçou ela. Sei que você quer que eu... Vou tentar, mas esse cheiro... Ele atravessou a sala de estar, fez deslizar as portas de vidro ao longo de seus trilhos de aço imaculados, depois as trancou com firmeza. Pronto, disse suavemente, esperando ocultar a impaciência que sentia com ela. Está melhor? Sim, disse ela ansiosa. Estou bem melhor. Agora posso comer. Ele voltou à cozinha e mexeu os ovos, que haviam começado a borbulhar. Havia um ralador na gaveta de utensílios e ele ralou um pedaço de queijo, formando uma pequena pilha que salpicou nos ovos. Atrás dele, ela se moveu, e um momento depois, Debussy encheu o apartamento, suave e bonito demais para o gosto de Larry. Ele não ligava a mínima para a música de câmara. Se você tivesse que aguentar merda clássica, deveria mergulhar fundo e curtir seu Beethoven, Wagner ou alguém parecido. Por que ficar embromando? Rita havia lhe perguntado, de maneira casual, como ele ganhava a vida. Na maneira casual, refletiu ele um tanto ressentido, de uma pessoa que nunca teve que se preocupar com algo tão trivial como ganhar a vida. Eu era cantor de rock, disse ele, levemente pasmo por ter de usar o verbo no passado. Cantava com uma banda por uns tempos, depois com outra. Às vezes um bico em estúdio. Ela sentira e acabou ali. Larry nem quis falar sobre garota você saca seu homem. Isso já era passado agora. O abismo entre aquela vida e essa de agora era tão grande que ele de fato ainda não o assimilara. Naquela vida, ele estava fugindo de um traficante de cocaína. Nessa, ele podia enterrar um homem no Central Park e aceitar isso, mais ou menos, como uma coisa normal. Ele pôs os ovos num prato, serviu uma xícara de café solúvel com creme e açúcar, do jeito que ela gostava. Larry acreditava naquele ditado de caminhoneiro. Se você queria uma xícara de creme com açúcar, por que pediu café? E levou para a mesa. Ela estava sentada numa almofada, segurando os cotovelos e olhando para o estéreo. Debussy ecoava dos altos-falantes como manteiga derretida. A comida está servida, chamou ele. Ela veio para a mesa com um sorriso apagado. Olhou para os ovos do modo como um corredor de obstáculos olharia para uma série de barreiras e começou a comer. Bom, disse ela, você estava certo. Obrigada. Não há de quê, disse ele. Agora escute. O que vou sugerir é o seguinte. Descemos a Quinta Avenida até a Rua 39 e dobramos a oeste. Atravessamos para Nova Jersey pelo túnel Lincoln. Podemos seguir a 495 a noroeste até Passaic. E... Os ovos estão bons? Fiz direito? Ela sorriu. Estão ótimos. Levou outra garfada à boca, seguida por um gole de café. Eu estava mesmo precisando. Prossiga, estou ouvindo. De Passaic continuamos a pé na direção oeste até que as estradas estejam desimpedidas o suficiente para se dirigir. Depois poderíamos dobrar para nordeste e rumar para Nova Inglaterra e fazer uma espécie de abotoadeira. Entende o que eu quero dizer? Parece um caminho mais longo, mas acho que vai nos poupar um bocado de apurrinhação. Talvez possamos pegar uma casa litorânea no Maine. Kittery, York, Wells, Ungunkit, talvez até em Scarborough, ou Boothby Bay Harbor. O que acha? Ele estava olhando pela janela, pensando enquanto falava, e se voltou para ela. O que viu o assustou profundamente por um momento.
Era como se ela tivesse enlouquecido. Rita estava sorrindo, mas era um ricto de dor e terror. O suor escorria de seu rosto em gotículas perfeitamente redondas. Rita? Meu Deus, Rita, o que... Desculpe. Ela fez esforço para se levantar, derrubando a cadeira, e saiu em disparada pela sala de estar. Um pé se enganchou no assento da cadeira, que rolou de lado como uma peça de dama gigante. A própria Rita quase caiu. Rita? A seguir ela estava no banheiro, e Larry pôde ouvir o som maquinal do café da manhã subindo pela garganta de Rita. Ele bateu com a mão na mesa irritado. Depois se levantou e foi atrás dela. Deus odiava quando as pessoas vomitavam. Isso sempre o fazia se sentir como se ele próprio estivesse vomitando. O odor levemente azedo de queijo no banheiro lhe provocou náuseas. Rita estava sentada no piso de azulejo azul esverdeado, de pernas cruzadas, a cabeça ainda pendendo fraca sobre o vaso. Ela enxugou a boca com um pedaço de papel higiênico e depois olhou suplicante para ele, o rosto pálido como uma folha de papel. Desculpe, eu simplesmente não podia comer, Larry. Sinto muito, mesmo. Bem, se você sabia que ia passar mal, por que tentou? Porque você insistiu. Eu não queria que ficasse bravo comigo. Mas você está, não é? Está bravo comigo. A mente de Larry retornou à noite anterior. Rita fizera amor com ele com uma energia tão frenética que, pela primeira vez, ele se vira pensando na idade dela e tinha sido um tanto desagradável. Tinha sido como ficar preso num aparelho de ginástica. Ele havia gozado rapidamente. Quase em legítima defesa, pareceu. E muito tempo depois, ela caiu para trás, arquejante e insatisfeita. Mais tarde, enquanto ele se encontrava no limiar do sono, ela havia se achegado e Larry pôde sentir seu perfume. Uma versão mais cara da fragrância que sua mãe sempre usava quando iam ao cinema. E Rita havia murmurado a coisa que o despertara completamente e o mantivera acordado pelas 2 horas seguintes. Você não vai me abandonar, vai? Não vai me deixar sozinha, não é? Antes disso, ela havia sido boa na cama. Tão boa que ele estava atônito. Rita o trouxera a este lugar depois do almoço, no dia em que se conheceram, e o resultado fora bastante natural. Ele recordou um instante de desprazer ao ver como os seios dela eram caídos e como eram proeminentes as veias azuis. Isso o fez pensar nas veias varicosas de sua mãe. Mas havia se esquecido disso tudo quando as pernas de Rita se elevaram e ela pressionou as coxas contra os seus quadris com uma força espantosa. Devagar, ela riu. Os últimos serão os primeiros, e os primeiros os últimos. Ele estava a ponto de gozar quando ela o empurrou fora e pegou cigarros. Que diabo está fazendo? Perguntou ele espantado, enquanto seu melhor amigo ondulava indecentemente, visivelmente latejante. Ela sorriu. Você tem uma mão livre, não tem? Pois eu também. Assim eles fizeram isso enquanto fumavam, e ela tagarelou levemente sobre qualquer assunto. Embora sua face tivesse corado e, após um instante, a respiração houvesse encurtado e o que ela dizia começasse a perder o sentido, ficar abstrato. Agora, disse ela, pegando os cigarros de ambos e esmagando-os. Vamos ver se você consegue terminar o que começou. Se não conseguir, provavelmente vou acabar com você. Larry foi até o fim, de modo inteiramente satisfatório para ambos, e depois caíram no sono. Ele acordou pouco depois das 4 e a observou dormindo, achando que havia alguma coisa a ser dita à guisa de experiência, afinal. Ele havia trepado bastante nos últimos 10 anos, mais ou menos, mas o que acontecera algumas horas atrás não tinha sido trepar. Tinha sido algo muito melhor do que isso, embora um tanto decadente.
Bem, ela teve os amantes dela, claro. Isso o havia excitado de novo e ele a acordou. E assim tinha sido, até que encontraram o pregador de monstros, e fim. Ocorreram outras coisas antes, coisas que o perturbaram, mas que ele havia superado. Coisas como essas ele havia racionalizado. Se o deixarem apenas um pouco psicótico, já é o melhor que se pode esperar. 2 noites atrás havia acordado pouco depois das 2 e a ouvira enchendo um copo d'água no banheiro. Sabia que ela estava tomando outro comprimido para dormir. Rita tinha as cápsulas de gelatina vermelhas e amarelas, que eram conhecidas como munição amarela na costa oeste. Grandes tranquilizantes. Imaginava que ela já vinha tomando estes comprimidos antes mesmo do surgimento da supergripe. E havia o modo como ela o seguia de um cômodo a outro do apartamento também, até parando à porta do banheiro e falando com ele enquanto se barbeava ou se aliviava. Ele gostava de ter privacidade no banheiro, mas lembrou-se de que algumas pessoas não eram assim. Boa parte disso dependia da criação recebida. Teria uma conversa com ela, algum dia. Mas agora, ele ia ter que carregá-la nas costas? Deus esperava que não. Ela havia parecido mais forte do que isso, pelo menos no início. Era uma das razões por tê-lo atraído tanto naquele dia no parque. A principal razão, de fato. Não existe mais verdade na propaganda, pensou amargamente. Como diabos poderia tomar conta dela quando não conseguia cuidar nem de si mesmo? Ele deixou isso perfeitamente claro quando seu disco estourou. Wayne Sturcker não teve o menor constrangimento em apontar essa falha. Não, disse a Rita, não estou bravo. É só que, você sabe, não manda em você. Se não se sentir bem comendo, é só dizer. Eu lhe disse. Disse que achava que não poderia. Disse porra nenhuma, cortou ele, sobressaltado e furioso. Ela baixou a cabeça e olhou para as mãos. Larry percebeu que ela lutava para conter os soluços, pois ele não iria gostar. Por um momento, isso o deixou mais furioso do que nunca, e ele quase gritou. Eu não sou seu pai, nem o caixa alta do seu marido. Não vou tomar conta de você. Você é 30 anos mais velha do que eu, pelo amor de Deus. Depois sentiu um familiar surto de autodepreciação e imaginou que diabos estava errado com ele. Desculpe, disse. Sou um escroto insensível. Não, você não é, retrucou ela e fungou. É só que tudo isso está começando a me afetar. Ontem, aquele pobre homem no parque, pensei, ninguém jamais vai pegar a pessoa que fez isso com ele e botá-la na cadeia. Vão continuar a fazer isso repetidamente, como animais na selva. E isso tudo começou a parecer muito real. Você entende, Larry? Percebe o que eu quero dizer? Ela voltou os olhos lacrimosos para ele. Sim, respondeu ele, mas ainda se sentia impaciente com ela e apenas um pouquinho desdenhoso. Aquilo tudo era real. Como poderia não ser? Estavam no meio daquela coisa e a tinham visto se desenvolver até este ponto. Sua própria mãe estava morta. Ele testemunhara a morte dela. E agora Rita estava tentando dizer que era de alguma forma mais sensível a tudo isso do que ele. Ele havia perdido a mãe, e Rita perdera o homem que lhe dera uma Mercedes. Mas, supostamente, a perda dela era maior. Bem, isso era uma babaquice, pura babaquice. Tente não ficar bravo comigo, disse ela. Vou melhorar. Espero que sim. Claro que espero. Você está ótima, disse ele e a ajudou a se levantar. Agora vamos. O que diz? Temos um bocado de coisas a fazer. Preparada? Sim, disse ela,
mas sua expressão era a mesma de quando ele lhe oferecera os ovos. Você vai se sentir melhor quando sairmos da cidade. Ela o fitou desamparada. Vou mesmo? Claro, disse Larry animado. Claro que vai. Eles iam de primeira classe. A loja Manhattan Sporting Goods estava fechada, mas Larry abriu um buraco na vitrine com um cano de ferro comprido que achou. O alarme antifurto berrou inutilmente na rua deserta. Ele escolheu uma mochila grande para si e outra menor para Rita. Ela havia embalado 2 mudas de roupa para cada um. Foi tudo que ele permitiu. E Larry as estava carregando numa bolsa de viagem da Panem que Rita encontrara no armário, junto com as escovas de dente. As escovas de dente lhe pareceram um tanto absurdas. Rita estava alegremente vestida para caminhar, em pantalonas de seda branca e blusas sem mangas. Larry usava jeans desbotados e uma camisa branca com as mangas arregaçadas. Encheram as mochilas com alimentos desidratados congelados e nada mais. Não fazia nenhum sentido, disse Larry, sobrecarregarem-se com um monte de outras coisas, inclusive mais roupas, quando poderiam simplesmente pegar o que quisessem do outro lado do rio. Ela concordou sem convicção, e a falta de interesse de Rita o irritou novamente. Após um curto debate consigo mesmo, Larry pegou também uma espingarda 30-30 e 200 cartuchos de munição. Era uma bela arma, e a etiqueta de preço que arrancou da guarda do gatilho e jogou indiferentemente no chão marcava $450. Acha mesmo que vamos precisar disso? Perguntou ela apreensiva. Rita ainda tinha o 32 na bolsa. Creio que é melhor levarmos, respondeu ele, sem querer se estender, porém pensando no triste fim do pregador de monstros. Ah, fez ela em voz fraca, e Larry adivinhou pelo seu olhar que estava pensando naquilo também. Essa mochila não está pesada demais para você, está? Ah, não, não está, não mesmo. Bem, as mochilas costumam ficar mais pesadas à medida que se caminha. É só me avisar que carregarei um pouco para você. Vou ficar bem, disse ela e sorriu. A seguir foram de novo para a calçada. Ela olhou para os 2 lados e disse: Estamos deixando Nova York. Sim. Rita voltou-se para ele. Estou contente. Sinto-me como no tempo em que era uma menininha e meu pai dizia: Vamos fazer uma viagem hoje. Lembra-se de como era? Larry sorriu um pouco em retribuição, lembrando as noites em que sua mãe dizia: Aquele filme de faroeste que você queria ver está passando no Crash, Larry, com Clint Eastwood. O que acha? Acho que me lembro, disse ele. Ela se ergueu na ponta dos pés e rearrumou a mochila nos ombros dele. O começo de uma jornada, disse ela, e depois tão suavemente que ele não teve certeza de ouvi-la corretamente. O caminho sempre nos leva em frente. O quê? É uma frase de Tolkien, explicou ela. O Senhor dos Anéis. Sempre pensei nisso como uma espécie de pórtico para a aventura. Quanto menos aventura, melhor, disse Larry, mas quase a contragosto sabia o que ela queria dizer. Ainda assim, ela estava olhando para a rua. Perto do cruzamento formava-se um estreito cânion, tendo de um lado pilhas de tijolos e de outro raias de janelas espelhadas, entupido de carros atravancados que se estendiam por quilômetros. Era como se cada motorista de Nova York tivesse decidido estacionar na rua ao mesmo tempo. Ela disse: Já estive em Bermudas, Inglaterra, Jamaica, Montreal, Saigon e Moscou. Mas não viajo desde que era garotinha e meu pai levava minha irmã Bess e a mim ao zoológico. Vamos, Larry. Foi uma caminhada que Larry Underwood nunca esqueceu. Começou a achar que ela não estava tão errada ao citar Tolkien,
com suas terras místicas vistas através das lentes do tempo e criações parte insanas, parte geniais, povoadas de duendes, árvores falantes, gnomos, gigantes e orques. Não havia nada disso em Nova York, mas tanta coisa tinha mudado, tanta coisa estava desconjuntada que era impossível não pensar nelas em termos de fantasia. Na esquina da Quinta Avenida com a Rua 54 Leste, abaixo do parque, numa área comercial muito movimentada anteriormente, um homem pendia de um poste com um cartaz escrito saqueador pendurado no pescoço. Uma gata estava deitada no topo de uma cesta de lixo hexagonal. A cesta ainda tinha anúncios recentes de um espetáculo da Broadway colados nas laterais, com suas crias, amamentando-as e apreciando o sol do meio da manhã. Um rapaz com um largo sorriso e uma valise cruzou com eles e disse a Larry que lhe daria $1 milhão para usar a mulher por 15 minutos. O milhão, presumivelmente, estava na valise. Larry empurrou o rifle e o mandou levar o seu $1 milhão para outro lugar. Claro, cara, não precisa me apontar isso, sacou? Não se pode culpar um cara por só tentar, não é? Tenha um belo dia e relaxe. Chegaram à esquina da Quinta Avenida com a Rua 39 Leste pouco depois do encontro com o homem. Rita, com um tipo histérico de bom humor, insistiu em se referir a ele como John Beresford Tipton, um nome que não significava nada para Larry. Era quase meio-dia, e Larry sugeriu almoçarem. Havia uma delicatessen na esquina, mas quando empurraram a porta, o cheiro de carne estragada que saiu fez Rita recuar. Acho melhor eu não entrar aí se quiser resguardar meu apetite, disse ela em tom de desculpas. Larry achava que poderia encontrar alguma carne curada lá dentro. Salame, mortadela, algo assim. Mas depois de cruzar com John Beresford Tipton, 4 quarteirões atrás, não queria deixar Rita sozinha, nem mesmo pelo curto tempo que levaria para entrar e verificar. Portanto, encontraram um banco a meio quarteirão e comeram frutas desidratadas e tiras de bacon desidratado. Arremataram com biscoitos Ritz com cream cheese enquanto dividiam o café gelado de uma garrafa térmica. Dessa vez eu estava realmente faminta, disse ela orgulhosa. Ele sorriu de volta, sentindo-se melhor. Simplesmente estar em movimento, empreender alguma ação positiva, isso era bom. Ele disse que ela se sentiria melhor quando saíssem de Nova York. Na ocasião, tinha sido apenas da boca para fora. Agora, observando a melhora no próprio humor, percebeu que era verdade. Ficar em Nova York era como estar num cemitério onde os mortos ainda não estavam realmente em repouso. Quanto mais cedo partissem, melhor. Rita talvez revertesse àquela maneira como tinha se portado no primeiro dia no parque. Seguiriam para o Maine por estradas secundárias e se abrigariam numa daquelas ricas casas de veraneio. Para o norte agora e para o sul em setembro ou outubro. Boothby Harbour no verão, Key Biscayne no inverno. Isso tinha um belo apelo. Ocupado com seus pensamentos, ele não viu a careta de dor de Rita enquanto se levantava e punha no ombro a espingarda que insistira em trazer. Seguiam para o oeste agora, suas sombras por trás deles, a princípio pequenas como um sapo, começando a se alongar à medida que a tarde progredia. Passaram pela Avenue of the Americas, pela 7ª, 8ª, 9ª e 10ª Avenida. As ruas estavam atulhadas e silenciosas, rios congelados de automóveis de todas as cores, predominando o amarelo dos táxis. Muitos dos carros haviam se transformado em rabecões, os motoristas em decomposição ainda apoiados ao volante, seus passageiros esparramados como se, exaustos pelo engarrafamento, tivessem caído no sono. Larry começou a pensar
que talvez eles devessem pegar 2 motocicletas tão logo saíssem da cidade. Isso lhes daria mobilidade e uma possibilidade de contornar com êxito o pior dos congestionamentos de veículos mortos que deviam entulhar as estradas por toda a parte. Presumindo que Rita sabia pilotar uma moto, ele pensou. E do jeito como iam as coisas, era provável que não soubesse. A vida com Rita estava se tornando um verdadeiro pé no saco, pelo menos em alguns de seus aspectos. Mas, se fosse preciso, ela poderia viajar na garupa dele. No cruzamento da rua 39 com a 7ª, viram um rapaz vestido apenas de bermuda jeans deitado no teto de um táxi. Será que está morto? Perguntou Rita e, ao som de sua voz, o rapaz se sentou, olhou em torno, os viu e acenou. Eles acenaram de volta. O rapaz voltou a se deitar placidamente. Passava pouco das 2 horas quando cruzaram a 11ª Avenida. Larry ouviu um grito de dor abafado atrás dele e percebeu que Rita não estava mais caminhando à sua esquerda. Ela se apoiava sobre um joelho, agarrando o pé, com algo parecido com horror. Larry notou pela primeira vez que ela estava usando sandálias caras, provavelmente na faixa de $80, adequadas para um passeio de 4 quarteirões na 5ª Avenida para olhar as vitrines, mas para uma longa caminhada, uma maratona na verdade, como aquela que estavam empreendendo. As tiras em volta dos tornozelos haviam lacerado a pele. O sangue escorria. Larry, Ele a sacudiu abruptamente, pondo-a de pé. O que você estava pensando? Gritou na cara dela. Sentiu uma vergonha momentânea pelo modo deplorável como ela recuou, mas também uma espécie maldosa de prazer. Que poderia voltar ao apartamento se os seus pés ficassem cansados? Nunca imaginei. Ora, pombas! Ele passou as mãos pelos cabelos. Aposto que não imaginou. Você está sangrando, Rita. Há quanto tempo está assim? A voz dela soou tão baixa e apressada que ele escutou com dificuldade mesmo naquele silêncio sobrenatural. Desde a 5ª com a 49, eu acho. Seus pés estavam machucados há 20 porras de quarteirões e você não disse nada? Achei que daria para continuar. Já não dói mais. Eu não queria. Estávamos fazendo um tempo tão bom, saindo da cidade. Apenas pensei. Você simplesmente não pensou, disse ele furiosamente. Como vamos continuar fazendo um tempo tão bom com você desse jeito? A porra de seus pés dão a impressão de que esteve pregada numa cruz. Não fale palavrões, Larry, disse ela começando a soluçar. Por favor, não. Sinto-me tão mal quando você... Por favor, não fale palavrões. Ele estava agora num êxtase de raiva e mais tarde não seria capaz de compreender porque a visão dos pés dela sangrando havia explodido todos os seus circuitos daquela maneira. Mas no momento isso não importava. Ele gritou na cara dela. Foda-se! 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 O palavrão ecoou nos andares mais altos dos prédios, indistinto e sem significado. Ela levou as mãos ao rosto e se inclinou à frente, chorando. Isso o deixou mais furioso ainda. E ele supôs que parte disso era o que ela realmente não queria ver. Em breve iria cobrir o rosto com as mãos e deixar que ele a conduzisse. Por que não? Sempre havia alguém por perto para tomar conta de nossa heroína Ritinha. Alguém para dirigir o carro, fazer compras, lavar a privada, pagar as contas. Então vamos ouvir um pouco daquele meloso Debussy e pôr as mãos bem manicuradas sobre os olhos e deixar por conta de Larry. Cuide de mim, Larry. Depois de ver o que aconteceu com aquele pregador de monstros, decidi que não quero ver mais nada. Tudo é sórdido demais para alguém de meu berço e minha formação.
Ele puxou as mãos dela. Rita se encolheu e tentou colocá-las de novo sobre os olhos. Olhe para mim. Ela sacudiu a cabeça. Porra, olhe para mim, Rita. Ela finalmente o fez de uma maneira estranha e vacilante, como se pensando que agora ele iria agredi-la verbal e fisicamente. Do jeito como parte dele se sentia agora, isso seria simplesmente perfeito. Quero lhe contar sobre os fatos da vida porque você não parece compreendê-los. O fato é que temos de caminhar mais 30 ou 50 quilômetros. O fato é que, se esses machucados infeccionarem, você pode ter uma septicemia e morrer. O fato é que você tem que parar de ficar cheia de merda e começar a me ajudar. Ele a estava segurando pelas axilas e percebeu que seus dedos tinham quase desaparecido em meio à carne dela. Sua raiva se desvaneceu ao ver as marcas vermelhas deixadas quando a soltou. Ele recuou, sentindo-se novamente vacilante, sabendo com plena certeza que passara dos limites. Larry Underwood ataca outra vez. Se ele era tão esperto, por que não havia verificado o calçado dela antes que começassem? Porque esse é um problema dela, uma parte dele disse com mau humor na defensiva. Não, não era verdade. Tinha sido problema dele. Por que ela não sabia? Se pretendia levá-la consigo, e foi somente hoje que começara a pensar quão mais simples a vida seria se não tivesse de fazê-lo. Simplesmente teria que ser responsável por ela. O cacete que serei, disse a voz mal-humorada. Sua mãe. Você é um aproveitador, Larry. A higienista oral de Fordham, gritando pela janela atrás dele. Pensei que fosse um cara legal. Você não é um cara legal. Há alguma coisa esquisita em você, Larry. Você é um aproveitador. É mentira. Isso é uma porra de uma mentira. Rita, disse ele, desculpe. Ela se sentou na calçada com sua calça esportiva branca, o cabelo parecendo grisalho e velho. Baixou a cabeça e agarrou os pés machucados. Não olharia para ele. Desculpe, repetiu Larry. Olhe, eu não tinha o direito de dizer aquelas coisas. Tinha sim, mas não importa. Se você se desculpou, as coisas vão se suavizar. Era assim que o mundo funcionava. Vá em frente, Larry, disse ela. Não deixe que eu o atrase. Já pedi desculpas, replicou ele, sua voz um pouco petulante. Arranjaremos sapatos novos para você e um par de meias brancas. Nós não faremos nada. Vá em frente. Rita, lamento. Se disser isso mais uma vez, vou gritar. Você é uma merda e suas desculpas não foram aceitas. Agora vá. Eu disse que estava... Ela jogou a cabeça para trás e berrou. Ele recuou um passo, olhando em volta para verificar se alguém a tinha ouvido. Para ver se talvez algum policial estivesse se aproximando para saber que tipo de coisa horrenda aquele rapaz estava fazendo à senhora sentada na calçada com os pés descalços. Abismo cultural, pensou ele distraidamente. Como é divertido tudo isso. Rita parou de gritar e olhou para ele. Fez um gesto com a mão, como se Larry fosse uma mosca impertinente. É melhor você parar, disse ele, ou vou realmente abandoná-la. Ela se limitou a olhar para ele. Larry não conseguia fitá-la nos olhos e, portanto, deixou a cabeça pender, odiando Rita por fazer isso com ele. Tudo bem, disse. Aproveite bem quando for estuprada e assassinada. Pôs o rifle no ombro e começou a se afastar, agora dobrando à esquerda na direção do engavetamento de carros na rampa da entrada da 495, descendo para a boca do túnel. Ao pé da rampa, viu que tinha sido uma batida tremenda. Um homem dirigindo uma van Mayflower tentara forçar caminho em meio ao fluxo principal
e carros se espalharam em volta dela como pinos de boliche. Um forte Pinto carbonizado jazia quase debaixo da carroceria da van. O motorista do furgão pendia com metade do corpo fora da janela, cabeça para baixo, braços bamboleando. Um leque de sangue seco e vômito abria-se abaixo dele na porta. Larry olhou em torno, certo de que veria Rita caminhando em sua direção ou então parada e o acusando com os olhos, mas nem sinal dela. Foda-se, disse com ressentimento nervoso. Tentei me desculpar. Por um momento, não pôde prosseguir. Sentia-se perfurado por centenas de olhos mortos furiosos, perscrutando-o de todos aqueles carros. Um verso de Dylan lhe veio à mente. Esperei por você no trânsito congestionado, quando você sabia que eu devia estar em outro lugar. Mas onde está você esta noite, doce Mary? À frente, ele pôde ver 4 pistas sentido oeste desaparecendo na arcada negra do túnel, e com autêntico pavor, notou que as luzes fluorescentes no teto do túnel Lincoln estavam apagadas. Seria como entrar num cemitério de automóveis. Eles o deixariam chegar à metade do caminho e então todos começariam a se agitar, a voltar à vida. Ele ouviria as portas dos carros se abrindo e depois sendo batidas suavemente. As passadas arrastadas deles. Um leve suor irrompeu de seu corpo. Acima, um pássaro deu um trinado estridente e ele pulou. Você está sendo idiota, disse a si mesmo. Coisa de garoto. É isso que é. Tudo o que tem a fazer é permanecer na passagem de pedestres e não existe nenhuma possibilidade de você ser estrangulado pelos mortos andarilhos. Ele passou a língua nos lábios e tentou rir. O riso saiu estranho. Deu 5 passos em direção à praça, onde a rampa se juntava à autoestrada, e então parou de novo. À sua esquerda estava um Cadillac Eldorado, e uma mulher com um rosto enegrecido olhava para ele. O nariz formava um bulbo pressionado contra o vidro. Havia sangue e muco escorridos para fora da janela. O homem que estivera dirigindo o Cadillac estava afundado sobre o volante, como se procurasse alguma coisa no assoalho. Todas as janelas do Cadillac estavam fechadas. Deveria estar uma verdadeira estufa lá dentro. Se ele abrisse a porta do lado da mulher, ela tombaria para fora e se romperia no asfalto como um saco de melões podres. E o cheiro seria quente e vaporoso, úmido e fervilhante de decomposição. O mesmo cheiro que devia haver dentro do túnel. Abruptamente, Larry deu meia volta e retornou pelo caminho de onde viera, sentindo a brisa que estava esfriando o suor em sua testa. Rita! Rita, ouça! Eu quero... As palavras morreram enquanto alcançava o topo da rampa. Rita se fora. A rua 39 se encolhia até certo ponto na distância. Ele correu da calçada onde estava para a outra, espremendo-se entre para-choques e passando por cima de capôs quentes quase a ponto de queimar sua pele. Mas a calçada oposta também estava vazia. Pôs as mãos em concha e gritou: Rita! Rita! A única resposta foi um eco morto. Rita! 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 Por volta das 4, nuvens começaram a se formar sobre Manhattan e o som de trovão rolava de lá para cá entre os paredões da cidade. Relâmpagos cortavam o céu sobre os edifícios. Era como se Deus estivesse tentando assustar as poucas pessoas remanescentes e desabrigadas. A luz havia se tornado amarela e estranha, e Larry não gostava disso. Sentia cãibras na barriga e quando acendeu um cigarro ele tremeu em sua mão tal como a xícara de café tremera na mão de Rita esta manhã.
Estava sentado na extremidade da rua que dava acesso à rampa, as costas apoiadas na barra inferior na balaustrada. A mochila repousava em seu colo e o rifle apoiava-se no gradil ao lado dele. Larry achava que ela ficaria assustada e voltaria em pouco tempo, mas isso não aconteceu. 15 minutos atrás, havia desistido de gritar por ela. Os ecos o estavam tirando do sério. O trovão ribombou de novo, dessa vez perto. Uma brisa fria corria a mão pelas costas da camisa dele, que estava grudada à pele com o suor. Ele teria que se abrigar em algum lugar ou então parar com sua indecisão e entrar no túnel. Se não conseguisse reunir coragem para prosseguir, teria de passar outra noite na cidade e seguir pela George Washington ao amanhecer. E ela ficava a 140 quarteirões ao norte. Tentou pensar racionalmente sobre o túnel. Não havia nada lá que fosse mordê-lo. Havia se esquecido de pegar uma lanterna bem grande. Puxa, você nunca se lembra de tudo. Mas tinha seu isqueiro Bic. E havia um corrimão entre a passarela de pedestres e a pista. Qualquer outra coisa, pensar em todas aquelas pessoas mortas em seus carros, por exemplo, era apenas alarmismo, coisa de histórias em quadrinhos, tão ridículos quanto se preocupar com o bicho-papão dentro do armário. Se isso é tudo em que você pode pensar, Larry, ele censurou a si mesmo. Então não vai chegar a lugar nenhum nesse admirável mundo novo. Não mesmo. Você é... Uma rajada de relâmpagos rasgou o céu praticamente acima de sua cabeça, fazendo-o estremecer. Seguiu-se uma pesada explosão de trovões. Ele pensou aleatoriamente. 1º de julho, dia em que você deveria levar a namorada Coney Island para comer um cachorro quente, derrubar os 3 pinos de madeira com uma só bola e ganhar a boneca Cupid. Os fogos de artifício à noite. Um respingo frio de chuva atingiu a lateral de seu rosto. Depois outro bateu na nuca e se enfiou pelo colarinho da camisa. Pingos do tamanho de moedas começaram a cair ao seu redor. Ele se levantou, jogou a mochila sobre os ombros e pôs o rifle a tiracolo. Ainda não tinha certeza de qual caminho seguir. De volta à Rua 39 ou para o túnel Lincoln. Mas precisava se abrigar em algum lugar, porque a chuva começava a cair. O trovão estrondeou acima com um ruído gigantesco, fazendo-o uivar de pavor. Um som que não diferia daqueles feitos pelos homens de Cro-Magnon 2 milhões de anos atrás. Seu covarde escroto, disse ele e desceu a rampa em direção à goela do túnel, sua cabeça inclinada para a frente quando a chuva começou a apertar e a água escorria por seu cabelo. Passou pela mulher com o nariz enfiado no vidro da janela do Eldorado, tentando não olhar, mas mesmo assim captando um vislumbre com o rabo do olho. A chuva batucava no teto dos carros como uma levada de jazz. Caía com tanta força que quicava, provocando uma espécie de névoa. Larry parou por um momento bem à boca do túnel, indeciso e novamente assustado. Então começou a chover granizo e ele se decidiu. As pedras da chuva eram grandes e caíam como ferrões. O trovão ribombou de novo. Ok, pensou. Ok, já me convenci. E entrou no túnel Lincoln. Lá dentro estava muito mais escuro do que ele imaginava. De início, a boca de entrada lançava uma leve claridade branca à frente e ele pôde ver mais carros ainda, engavetados para-choque contra para-choque. Deve ter sido ruim morrer aqui, pensou, enquanto a claustrofobia envolvia seus dedos brancos furtivos amorosamente em volta de sua cabeça e começava primeiro a acariciar e depois a comprimir suas têmporas,
Deve ter sido realmente ruim. Deve ter sido horrível pra cacete. E os azulejos brancos esverdeados que revestiam as paredes curvadas para cima. À direita podia ver o corrimão de pedestres, estendendo-se vagamente adiante. À esquerda, a intervalos de 10 ou 15 metros, havia grandes pilares de sustentação. Uma placa advertia: proibido mudar de faixa. Havia lâmpadas fluorescentes apagadas embutidas no teto do túnel e olhos de vidro opaco das câmeras de TV de circuito fechado. Enquanto ele vencia a primeira curva suave, mantendo-se ligeiramente à direita, a luz foi diminuindo, até que tudo o que podia ver eram reflexos desbotados de cromado. Depois, a luz se extinguiu por completo. Ele pegou seu isqueiro Bic e acendeu. A luz que produziu era deploravelmente fraca, alimentando seu desconforto em vez de abrandá-lo. Até mesmo com a chama no máximo, ele só conseguia um círculo de visibilidade de uns 2 metros de diâmetro. Pôs o isqueiro de volta no bolso e continuou a caminhar, sua mão deslizando levemente ao longo do gradil. Havia também um eco aqui, que o agradou menos ainda do que aquele lá de fora. O eco soava como se fosse alguém atrás dele, de tocaia. Parou diversas vezes, a cabeça empinada, olhos arregalados, mas cegos, ouvindo até o eco desaparecer. Após um instante começou a arrastar os pés, sem erguer os calcanhares do piso de concreto para não provocar mais ecos. Algum tempo depois, parou de novo e acendeu o isqueiro junto ao relógio de pulso. Eram 4h20. Mas ele não sabia que diferença aquela informação fazia. Nesta escuridão, o tempo parecia não ter nenhum sentido prático, nem a distância. Que distância tinha o túnel Lincoln afinal? 1 quilômetro? 2? Certamente não poderia ser 3 quilômetros debaixo do rio Hudson. Digamos que seja 1,5 quilômetros. Mas se fosse isso, ele já deveria estar do outro lado. Se a velocidade média de um homem é de 6 quilômetros por hora, ele pode fazer 1,5 quilômetros em 15 minutos. E Larry já estava neste buraco fedorento havia 20. Estou caminhando muito devagar, disse e pulou ao som da própria voz. O isqueiro caiu de sua mão e retiniu na passarela. O eco respondeu, transformando-se na voz perigosamente jocosa de um lunático se aproximando. Tô devagar, devagar, devagar. Jesus, murmurou Larry e o eco sussurrou de volta. Zus, zus, zus. Ele passou a mão pelo rosto, combatendo o pânico e a ânsia em parar de pensar e simplesmente sair correndo às cegas. Em vez disso, ajoelhou-se. Os joelhos estalaram como tiros de pistola, assustando-o mais uma vez. E passou os dedos sobre a topografia em miniatura da passarela de pedestres. Os vales fendidos no cimento, a crista de uma velha guimba de cigarro, a colina de uma minúscula bola de papel alumínio, até por fim encontrar seu bique. Com um suspiro interior, ele o apertou fortemente nas mãos, se levantou e caminhou. Larry começava a readquirir o controle quando seu pé bateu em algo rígido. Emitiu uma espécie de grito aspirado e deu 2 passos vacilantes para trás. Obrigou-se a se manter firme enquanto tirava o isqueiro do bolso e o acendia. A chama oscilou loucamente em seu aperto trêmulo. Havia pisado na mão de um soldado que estava sentado com as costas apoiadas na parede do túnel, as pernas espalhadas sobre a passarela. Uma horrível sentinela deixada ali para barrar a passagem. Seus olhos vidrados fitavam Larry. Os lábios se repuxavam sobre os dentes e ele parecia sorrir.
Um canivete de mola estava enfiado em sua garganta. O isqueiro estava ficando quente em sua mão e Larry o apagou, passando a língua nos lábios e segurando o corrimão num aperto de morte. Forçou-se à frente, até que a ponta de seu sapato bateu de novo na mão do soldado. Então passou por cima dele, dando uma passada comicamente larga, e uma espécie de horrenda certeza se abateu sobre ele. Ouviria o ranger das botas do soldado se levantando e depois a mão dele se esticaria para agarrar sua perna. Correndo de pés arrastados, Larry avançou mais 10 passos e então se forçou a parar, sabendo que, se não parasse, o pânico o venceria e ele iria disparar às cegas, perseguido por uma terrível tropa de ecos. Quando sentiu ter readquirido algum controle, recomeçou a caminhar. Mas agora estava pior. Seus dedos se encolhiam dentro dos sapatos e temia que, a qualquer segundo, fizesse contato com outro corpo, esparramado na passarela. E não muito tempo depois aconteceu. Ele resmungou e pegou o isqueiro novamente. Dessa vez foi muito pior. O corpo que seu pé tocou foi o de um velho em um traje azul. Um quipá preto de seda havia caído de sua cabeça calva sobre o colo. Em sua lapela havia uma estrela de 6 pontas de prata lavrada. Além dele, havia mais meia dúzia de cadáveres. 2 mulheres, um homem de meia idade, uma mulher na casa dos 70 e muitos e 2 adolescentes. O isqueiro estava ficando quente demais para ser segurado por mais tempo. Larry o apagou e o enfiou no bolso das calças, onde se acomodou como brasa arrefecida contra sua perna. O capitão viajante não tinha liquidado este grupo, bem como não havia liquidado o soldado lá atrás. Ele viu o sangue, as roupas rasgadas, os azulejos lascados, os buracos de bala. Eles haviam sido fuzilados. Larry se lembrava dos rumores de que os soldados tinham bloqueado os pontos de saída da ilha de Manhattan. Não sabia se devia acreditar ou não nos boatos. Na última semana, ouvira muitos, à medida que as coisas se desintegravam. A situação aqui era bastante fácil de reconstituir. Eles haviam ficado presos no túnel, mas não estavam doentes demais para caminhar. Saltaram do carro e começaram a seguir em direção à Nova Jersey, utilizando a passarela, tal como ele fazia agora. Houvera ali um posto de comando, uma base de metralhadora, alguma coisa. Houvera ou ainda haveria. Larry parou, suando, tentando pôr as ideias no lugar. A escuridão espessa fornecia a tela de cinema perfeita sobre a qual sua mente podia projetar suas fantasias. Ele viu soldados de olhos implacáveis em uniformes à prova de germes agachados atrás de uma metralhadora equipada com visor infravermelho. Sua função sendo abater quaisquer errantes que tentassem atravessar o túnel. Um único soldado deixado para trás. Um suicida voluntário, usando óculos infravermelhos e rastejando em direção a ele com uma faca entre os dentes. 2 soldados carregando silenciosamente o morteiro com uma única lata de gás venenoso. Ainda assim, não podia recuar. Estava inteiramente certo de que tais imagens eram mera fantasia, e a ideia de voltar era insuportável. Os soldados já teriam ido embora agora. O soldado morto que tinha pisado parecia comprovar isso, mas o que de fato o estava incomodando, supôs, eram os corpos diretamente à frente. Eles formavam uma pilha de 2 ou 3 metros de altura. Larry simplesmente não podia dar um passo por cima deles, como passara pelo soldado morto. E se saísse da passarela para contorná-los, arriscava-se a quebrar a perna ou o tornozelo. Se fosse prosseguir, teria que caminhar por cima deles. Atrás dele, na escuridão, algo se moveu. Larry girou
de súbito envolvido pelo medo ao ouvir aquele isolado som rangente, ou de uma passada. Quem está aí? Gritou, tirando o rifle do ombro. Nenhuma resposta senão o eco. Quando o eco se desvaneceu, ele ouviu, ou imaginou ouvir, um som fraco de respiração. Esbugalhou os olhos no escuro, os pelos da nuca ficando eriçados. Conteve a respiração. Nenhum som. Ele começava a acreditar aquilo à sua imaginação quando o som recomeçou. Uma passada leve, deslizante. Procurou loucamente pelo isqueiro. A ideia de que o isqueiro poderia torná-lo um alvo nunca lhe ocorreu. Enquanto o puxava, a rosca se agarrou momentaneamente no forro do bolso e o isqueiro caiu de sua mão. Ele ouviu um tinido quando o isqueiro bateu no corrimão e então houve um leve bonque ao cair sobre o capô ou porta-malas de um carro embaixo. Ouviu novamente a passada deslizante, um pouco mais perto. Agora, impossível dizer quão perto. Alguém vinha chegando para matá-lo, e sua mente, tomada pelo terror, imaginou o soldado com o canivete no pescoço, movendo-se lentamente em sua direção no escuro. De novo, a passada rangente. Larry lembrou-se do rifle. Jogou a coronha contra o ombro e começou a disparar. As detonações eram arrasadoramente altas naquele espaço fechado. Ele gritou ao som delas, mas o grito se perdia no ruído. Flashes espocavam sobre os azulejos e as pistas paralisadas um após outro, como uma sequência de instantâneos em preto e branco, enquanto o fogo lambia do cano do rifle. Ricochetes gemiam como doentes. A arma escoiceou seu ombro repetidamente até ficar dormente, até ele perceber que a força dos coices o fez girar e que estava disparando em direção à pista e não para trás na passarela. Mas não conseguia parar. Seu dedo se sobrepôs ao cérebro e se movia em espasmos irracionais até que o percussor começou a emitir um estalo seco impotente. Os ecos voltaram. Negativos brilhantes piscavam diante de seus olhos em tripla exposição. Estava vagamente ciente do fedor de cordite e do chiado que lhe vinha do fundo do peito. Ainda empunhando o rifle, girou de novo. E agora não foram os soldados em seus trajes esterilizados, tipo enigma de Andrômeda, que viu na tela de seu cinema interior, mas sim os Morlocks da versão em quadrinhos de A Máquina do Tempo de H.G. Wells. Criaturas corcundas e cegas emergindo de seus buracos no chão, onde máquinas funcionavam sem parar nas entranhas da terra. Ele começou a encarar a macia, embora rígida, barricada de cadáveres, tropeçando, quase caindo, agarrando o corrimão, prosseguindo. Seu pé atolou em alguma viscosidade repugnante e houve um cheiro de gás e putrefação que ele mal notou. Continuou em frente, arfando. Então um grito se elevou na escuridão atrás dele, congelando-o no ato. Era um som desesperado, deplorável, beirando os limites da sanidade. Larry! Ah, Larry, graças a Deus! Era Rita Blackmore. Ele se virou. Havia soluços agora. Um soluçado esvairado que inundou o lugar com novos ecos. Por um momento de loucura, ele pensou em continuar andando e deixá-la para trás. Rita acabaria encontrando seu caminho. Por que se sobrecarregar com ela de novo? Então se recompôs e gritou. Rita, fique onde está. Está me ouvindo? Os soluços continuaram. Ele voltou, tropeçando nos corpos, tentando não respirar, seu rosto retorcido numa careta de desprazer. Então correu na direção dela, incerto de quão longe tinha de ir por causa da qualidade distorcida do eco. Acabou quase caindo sobre ela. Larry!
Ela se jogou de encontro a ele e lhe aferrou o pescoço com a força de um estrangulador. Larry pôde sentir o coração dela disparado num ritmo vertiginoso sob a blusa. Larry, não me deixe sozinha aqui. Não me deixe sozinha no escuro. Não. Ele a agarrou firmemente. Eu machuquei você? Você foi baleada? Não. Só senti o vento. Uma bala passou tão perto que senti o zunido dela. E lascas. Lascas de azulejo, acho, no meu rosto. Cortaram o meu rosto. Ah, meu Deus, Rita, eu não sabia. Estava fora de mim aqui. A escuridão. E ainda perdi meu isqueiro. Você devia ter chamado. Eu poderia ter matado você. A verdade contida naquilo o impressionou. Eu poderia ter matado você. Repetiu numa revelação aturdida. Não tinha certeza de que era você. Fui para um prédio de apartamentos quando você desceu a rampa. E você voltou e chamou e eu quase... Mas não pude. E aí 2 homens chegaram depois que a chuva começou. Acho que estavam procurando por nós, ou por mim. Aí permaneci onde estava e quando eles foram embora pensei, talvez não tenham ido, talvez estejam escondidos e procurando por mim. E não ousei sair até que comecei a pensar que você tinha chegado ao outro lado e que nunca mais o veria. Portanto, Larry, você não vai me abandonar, vai? Você não vai sumir? Não, disse ele. Eu estava errada. Aquilo que eu disse foi errado. Você está certo. Eu deveria ter lhe contado sobre as sandálias. Quero dizer, os sapatos. Vou comer quando você mandar. Eu... Ah... Calma, disse ele segurando-a. Está tudo bem agora. Tudo bem. Mas em seus pensamentos, ele se vira atirando nela em um pânico cego. E pensou quão facilmente uma daquelas balas poderia ter-lhe arrancado o braço ou estourado seu estômago. De repente, sentiu uma terrível urgência de ir ao banheiro e seus dentes queriam ranger. Vamos em frente quando você sentir que pode caminhar. Por enquanto, relaxe. Havia um homem. Acho que era um homem. Eu pisei nele, Larry. Ela engoliu em seco e sua garganta estalou. Ah, quase gritei na hora. Mas não gritei porque pensei que poderia ser um daqueles homens, em vez de você. E quando você chamou, o eco, eu não podia dizer se era você. Ou... Há muito mais gente morta lá na frente. Pode aguentar isso? Se você estiver comigo. Por favor, se você estiver comigo. Vou estar. Então vamos. Quero sair daqui. Ela estremeceu convulsivamente contra ele. Jamais quis tanto alguma coisa em minha vida. Ele procurou-lhe o rosto e a beijou. Primeiro o nariz, depois cada olho. A seguir a boca. Obrigado, disse ele humildemente, sem fazer a menor ideia do que queria dizer com aquilo. Obrigado, obrigado. Obrigada, repetiu ela. Ah, meu querido Larry, você não vai me abandonar, não é? Não, disse ele. Não vou abandoná-la. Apenas me diga quando achar que está pronta, Rita, e aí vamos juntos. Quando ela sentiu que podia, eles prosseguiram. Passaram por cima de corpos, seus braços enlaçados no pescoço um do outro como amigos bêbados voltando para casa saídos do bar. Depois se depararam com algum tipo de bloqueio. Era impossível ver, mas, após passar a mão sobre ele, Rita disse que poderia ser uma cama colocada de pé. Juntos, conseguiram jogá-la por cima do corrimão. Ela se estilhaçou contra um carro abaixo com um baque alto e ecoante, que fez ambos pularem e se agarrarem um ao outro. Por trás de onde estivera a cama, havia mais corpos espalhados. 3, e Larry adivinhou que estes eram os soldados que haviam atirado na família judia. Passaram por cima deles e prosseguiram, de mãos dadas.
Pouco depois, Rita parou de repente. Qual é o problema? Perguntou Larry. Há alguma coisa no caminho? Não posso ver, Larry. É o fim do túnel. Ele piscou e percebeu que também podia enxergar. A luminosidade era indistinta e chegara tão gradualmente que ele não percebeu até Rita falar. Ele pôde distinguir um tênue brilho nos azulejos e o pálido borrão no rosto de Rita ficou mais próximo. Olhando para a esquerda, enxergou o rio de automóveis mortos. Vamos, disse ele em júbilo. 60 passos adiante havia outros corpos esparramados na passarela, todos soldados. Eles os ultrapassaram. Por que só fecharam Nova York? Perguntou ela. A não ser, talvez... Larry vai ver que isso só aconteceu em Nova York. Não creio, disse ele, mas sentiu, de qualquer modo, um toque insensato de esperança. Caminharam mais depressa. A boca do túnel estava à frente deles. Era bloqueada agora por 2 enormes caminhões de comboio militares, estacionados nariz com nariz. Os caminhões obliteravam boa parte da luz do dia. Se não estivessem lá, Rita e Larry a teriam visto bem antes, no interior do túnel. Havia outro amontoado de corpos onde a passarela descia para juntar-se à rampa que dava para fora. Eles se espremeram entre os caminhões, pulando por cima dos para-choques colados. Rita não olhou para dentro deles, mas Larry sim. Havia um tripé de metralhadora montado pela metade, caixa de munições e latas de coisas que pareciam ser gás lacrimogêneo. Havia também 3 homens mortos. Quando alcançaram o lado de fora, uma brisa úmida de chuva os atingiu, e seu cheiro maravilhosamente fresco pareceu fazer tudo ter valido a pena. Larry assim disse a Rita, e ela assentiu e apoiou a cabeça no ombro dele por um momento. Eu, porém, não entraria lá de novo nem por $1 milhão, disse ela. Em poucos anos você vai estar usando o dinheiro como um papel higiênico, replicou ele. Por favor, não amarrote as verdinhas. Mas você tem certeza de que não foi só em Nova York? Ele apontou. Veja, as cabines de pedágio estavam vazias. A do meio se erguia em meio a um monte de vidro quebrado. Além delas, as pistas para o oeste estavam vazias até onde eles podiam ver. Mas aquelas em direção ao leste, as que conduziam ao túnel e à cidade que acabavam de deixar, estavam apinhadas de tráfego silencioso. Havia uma pilha desordenada de corpos no acostamento, e um bando de gaivotas mantinha vigilância sobre ela. Ah, santo Deus! Disse Rita fracamente. Havia tantas pessoas querendo entrar em Nova York quanto querendo sair. Não sei por que se preocuparam em bloquear o túnel na extremidade de Jessie. Talvez eles também não soubessem o motivo. Simplesmente uma brilhante ideia de alguém que não tinha mais o que fazer. Mas ela estava sentada na estrada e chorando. Não faça isso, disse ele, ajoelhando-se ao lado dela. A experiência no túnel ainda era recente demais para se irritar com ela. Está tudo bem, Rita. O que é que está bem? Soluçou ela. O quê? Me dê só um exemplo. Estamos fora de qualquer modo. Já é alguma coisa. E tem ar puro. De fato, Nova Jersey nunca cheirou tão bem. Isso lhe valeu um sorriso fraco. Larry olhou para os arranhões no rosto e na têmpora de Rita, onde os estilhaços de azulejo a haviam cortado. Deveríamos ir a uma farmácia e colocar um pouco de água oxigenada nesses cortes, disse ele. Sente-se bem para caminhar? Sim. Ela o fitava com uma gratidão entorpecida, que o deixava desconfortável. E arranjarei calçados novos. Tênis. Farei o que você mandar, Larry. Quero fazer. Gritei com você porque estava descontrolado, disse ele baixinho.
Ele arrumou seu cabelo para trás e beijou um dos arranhões sobre seu olho direito. Não sou um cara mau, acrescentou. Apenas não me abandone. Ele a ajudou a se levantar e a enlaçou pela cintura. A seguir, caminharam lentamente em direção às cabines de pedágio e passaram através delas, deixando Nova York para trás, do outro lado do rio.